Olá, graça e paz. Vamos à continuidade ao nosso devocional Café com Deus Pai. Finalizando mais um mês na presença do Senhor, amém? Pastor, autor Júnior Rostirola. O jogo da vida. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Assistir a uma partida de futebol ou a um vídeo interessante na internet é algo bastante prazeroso, não é mesmo? No entanto, há algo que precisamos ponderar quando nos encontramos diante da TV, navegando na internet ou nos estádios, absorvidos em um jogo. Somos meros espectadores, sentados, aplaudindo, mas sem nos envolvermos ativamente naquilo que estamos presenciando. Hoje, Deus está sussurrando em nosso coração exatamente isto. Ser um mero espectador pode ser satisfatório, mas participar ativamente é ainda melhor. Por isso, neste dia, mesmo que você não tenha certeza do que esperar, convido a sair da arquibancada, desligar a TV, afastar-se da internet e entrar no jogo da vida. Ser parte real da corrida, da luta, enfim, da realidade que você deseja viver. Quando criança, um dos meus maiores desejos era poder jogar futebol na escola. Os times eram formados por meio de uma escolha, um tanto quanto dolorosa, em que eu sempre era excluído. No entanto, ao crescer, tornei-me o protagonista do jogo, da minha vida. Hoje, faço parte de um time que auxilia as pessoas a viverem em plenitude. Desafio você a fazer o mesmo hoje, deixar a arquibancada da vida para trás e mergulhar de cabeça com toda a energia, determinação e coragem na busca do seu propósito, sendo protagonista da sua história. Aqueles que têm Jesus dispõem de todos os recursos necessários para alcançar o melhor desempenho. Portanto, acredite, Deus não os criou para ficarmos na margem, sentados na arquibancada, apenas contemplando. Ele está nos chamando para vivermos uma temporada de vitórias e conquistas. Não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Devocional 120, de 365 dias. Leitura bíblica, Atos capítulo 4. Palavra-chave, vencedor. Versículo do dia. Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque em Cristo somos mais que vencedores? Quando a Bíblia diz que somos mais que vencedores, isso significa que o amor de Deus em Cristo nos fortalece, de tal forma que podemos suportar seja quais forem as circunstâncias. Os redimidos enfrentam a hostilidade e a dor, amparados pela certeza do amor de Deus que nos resgatou. Na Bíblia, o versículo que diz que somos mais que vencedores foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ao falar sobre a segurança da salvação em Cristo, o apóstolo escreveu: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Mas também é verdade que muita gente aplica esse versículo com um sentido completamente estranho ao seu contexto. Não é difícil encontrar alguém que pensa que esse versículo é uma promessa de que os crentes podem conquistar tudo o que desejarem, afinal, são mais que vencedores. Porém, este versículo se refere a uma vitória que tem muito mais a ver com a ideia de suportar, de ser vitorioso na adversidade. O foco desse versículo está na segurança do crente em Cristo e não na satisfação de desejos pessoais. Em todas essas coisas, o versículo não começa simplesmente com a afirmação, somos mais que vencedores. Antes, o versículo começa dizendo, em todas essas coisas. Isso indica, obviamente, que o próprio texto bíblico explica em quais coisas somos mais que vencedores. Primeiro, Paulo escreve que não restam acusação ou condenação contra os eleitos de Deus, pois o próprio Deus é quem os justifica, mediante os méritos de Cristo, que morreu, ressuscitou e agora está numa posição exaltada, agindo como intercessor do seu povo. Romanos capítulo 8, versos 31 ao 34.
Depois, à luz dessa verdade, o apóstolo questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Claro que esse questionamento é retórico e significa que ninguém jamais será capaz de nos separar do amor de Cristo por nós. Na sequência, o apóstolo faz uma citação do Salmo 44, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8,36. Salmos 44, verso 22. Nesse ponto, Paulo indica que o sofrimento por causa do Senhor é algo bem conhecido dos crentes de todas as épocas. Então, ao dizer que somos mais que vencedores, o apóstolo tem em mente todas essas coisas, isto é, tribulação, dor, hostilidade, privação, angústia, perseguição. Esses sofrimentos, porém, não ameaçam as bênçãos que os crentes desfrutam em Cristo. Ao contrário, esses sofrimentos acabam contribuindo para o crescimento espiritual do povo de Deus que caminha em direção à glória futura. Somos mais que vencedores. A expressão mais que vencedores indica, basicamente, uma super invencibilidade. Ser mais que vencedor é o mesmo que ser super vencedor. Inclusive, essa expressão traduz uma palavra grega composta que significa algo como sobrepujar completamente, no sentido de alcançar uma vitória inigualável. Ao afirmar que somos mais que vencedores, Paulo ensina que o povo de Deus está conquistando uma vitória completa e definitiva. A ideia é que não há nada que os crentes possam temer, pois por piores que sejam as circunstâncias, em todas elas os crentes são mais que vencedores. Isso, inclusive, deixa claro que muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Muitas vezes Ele não nos protege das dificuldades, mas nos protege nas dificuldades, de modo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. A segurança que desfrutamos em Cristo é tão grande que até mesmo as adversidades trabalham em nosso favor. Por meio daquele que nos amou. Por que somos mais que vencedores? Definitivamente não é porque somos bons, habilidosos, valorosos ou corajosos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossa vitória, antes de tudo, é a vitória de Cristo. Não somos mais que vencedores por causa de algo que depende de nós, mas por causa do que Cristo fez e faz continuamente por nós. Então, por meio daquele que nos amou, sabemos que agora Deus é por nós e, portanto, ninguém terá êxito em ser contra nós. Romanos 8:31. Sabemos também que Deus nos justificou, já que Cristo morreu em nosso favor. Romanos 8:32 e 33. Ainda sabemos que Cristo intercede por nós continuamente e nos ama com um amor irrevogável. Romanos 8:34 a 39. Sim, somos mais que vencedores porque Cristo morreu por nós, porque Cristo vive em nós, porque Cristo nos ama e porque Cristo intercede por nós. Tudo bem que a perseguição, a dor, a privação, a tribulação e a angústia não podem nos derrotar, mas alguém ainda pode questionar se há algo mais intenso ou mais poderoso que, porventura, pode ameaçar nossa vitória em Cristo, se não agora, em algum momento futuro. No entanto, a resposta bíblica é mais do que clara. Nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente ou do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos ou principados e os poderes, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38 ao 39. É realmente incrível saber que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por isso, não apenas significa que as coisas que se opõem contra nós são neutralizadas, mas que elas operam em nosso favor, mesmo quando nos causam dor e sofrimento. De fato, isso é muito mais do que derrotar os inimigos, mas é fazer com que os inimigos, na insensatez de sua oposição, se movimentem a nosso favor, contribuindo com a nossa glória final.
É isso que Deus nos concede por meio de Cristo. Por isso, em Cristo não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Finalizamos mais um devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.